PCC de Química, licenciatura do CEDERJ. Sou aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu nome é Rômulo Tavares de Campos, do Polo CEDERJ. Minha vivência escolar foi um pouco difícil, de acordo com como posso dizer, muitos fatores, mas principalmente o poder aquisitivo. O poder aquisitivo da minha família era muito baixo, mas mesmo assim eu sempre me mantive nos estudos e hoje estou aqui fazendo curso para ser um professor, com muito orgulho. Bem, pelo ensino da química a gente deve ter noção de matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se uma porção limitada de matéria, ela é conhecida como um corpo. Um corpo, por sua vez, se ele tiver algum emprego por suas características, ele é considerado um objeto. Ok. Importante falar sobre a estrutura dos átomos. Um elemento químico, um átomo. Mais na frente dá para entender o elemento químico. Um átomo, ele é uma partícula que contém 3 partículas fundamentais. Bem, 3 partículas fundamentais: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles são encontrados no núcleo, e os elétrons na eletrosfera. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa, os nêutrons não têm carga. Massa: os prótons têm massa, os nêutrons têm massa, os elétrons não têm massa. As partículas que contêm massa estão encontradas no núcleo do átomo. Ok. Tem um outro ponto que deve se analisar, o número de massa. O número de massa é a quantidade de massa que aquele elemento tenha. Digamos, um elemento como o hélio, ele tem 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. Descartando os elétrons para o cálculo de massa, o elemento hélio, ele vai ter 2 prótons e 2 nêutrons. O número de massa dele vai ser igual a 4. Dá para entender que, uma vez sabendo que é um átomo, o que vem a ser o elemento químico. O elemento químico é aquele elemento que representa aquela característica daquele objeto que tem a característica homogênea pura. É assim. Na natureza, os átomos, eles se encaixam de determinada forma que eles devem se organizar na natureza a formar tudo que a gente conhece que comporta a matéria. A tabela periódica é uma organização dos elementos químicos conhecidos pelo ser humano e que ela é feita de acordo com o número atômico. Bem, o primeiro átomo, ou primeiro elemento químico, ele vem a ser o elemento químico que tem um próton. O segundo elemento químico vem a ser o elemento químico que tenha 2 prótons. O terceiro elemento químico vem a ser o elemento químico que tenha 3 prótons.
no seu núcleo. E assim por diante, até formar toda a tabela periódica com um número determinado e conhecido até agora pela ciência da nossa evolução. Ainda assim, a tabela periódica ela possui famílias e períodos. As famílias são as colunas da tabela periódica. São 18 famílias. Tá? Essas famílias, elas têm a característica, cada integrante que significa cada elemento químico, tem em sua família tem as características específicas muito semelhantes. Os períodos já são as linhas da tabela periódica, que eles vão vir a ser o número de camadas que os átomos têm. Digamos, um elemento que se encontra na terceira linha é o terceiro período. Ele vem a ter 3 camadas. Diante de tudo isso, os elementos químicos eles tendem geralmente a se organizar e formar ligações entre eles, podendo ser com o mesmo tipo de elemento químico. Aí vão ter as substâncias simples, bem como outros elementos, como por exemplo a água. A água é um elemento que não é simples, porque ela vem a ter 2 integrantes diferentes na sua molécula. O conceito de átomo, de acordo com a ciência, vem a ser aquele elemento químico que tem uma neutralidade de acordo com o número de elétrons e de acordo com o número de prótons no núcleo. Digamos, por exemplo, o átomo de hélio, ou tendo como átomo de hélio, mas todos os átomos da família dos gases nobres, que são considerados realmente que são átomos, pois o número de elétrons vem a ser o número de prótons, neutralizando o elemento químico. Todos os outros da tabela periódica, para se organizarem, eles precisam ou ganhar ou perder elétrons formando moléculas, o que a gente conhece como moléculas, de acordo com a regra do octeto, que diz que um elemento ele tem a tendência de preencher a sua camada de valência, que é a camada em que há a transição dos elétrons, e entre troca ou compartilhamento, para que fique igual a um gás nobre, podendo ser em sua última camada 2 elétrons ou 8 elétrons, portanto, a regra do octeto. É uma explanada básica sobre o processo estudantil que a gente está enquadrado. Eu espero que tenha muitos frutos essa minha retórica sobre o assunto. Muito obrigado. Boa noite.